Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast RH Estratégico. Estamos aqui hoje inaugurando nova temporada e não podia deixar de ser, né? Conteúdo diferente, muito mais assunto aqui para vocês e convidados super especiais. Nessa nova temporada, eu vou receber aqui comigo o Guilherme Monteiro, que vai estar como co-host, ajudando aqui nas conversas, ajudando a intermediar várias discussões que vão rolar durante essa temporada. E 3 convidados hoje sensacionais. Daqui a pouquinho eles se apresentam, eles falam um pouquinho mais do trabalho deles. Salim Khoury, Letícia Grossi, Lilian Cacchi, prazer recebê-los e vamos direto ao assunto, porque aqui a gente sempre gosta de trazer assuntos recentes, materiais novos, temas que realmente agreguem para o profissional de gente e gestão, para o profissional de RH. O tema de hoje a gente vai falar dessas tendências de RH para 2022, que já está aí, né? Logo mais já estaremos iniciando um novo ano. A gente trouxe como base um relatório da Gartner que fala sobre as tendências, né, dentro de uma agenda aí de grandes empresas, de grandes executivos globais, enxergando quais são esses 5 principais temas que merecem destaque, que vão estar nessa agenda de um RH estratégico em 2022. 5 assuntos são eles: as construções de habilidades e competências. Então, quem aí não está sofrendo, primeiro para identificar quais são essas competências, como desenvolvê-las, como realmente trazer isso para a prática. A questão do design organizacional, da gestão da mudança e como que a gente incorpora isso no nosso dia a dia. Então, as empresas passando realmente por transformações, e nossos convidados entendem muito disso, porque estão passando aí também por vários processos de mudança. Liderança, que a gente até estava falando aqui nos bastidores antes de começar a gravação, sempre está na pauta, mas sempre precisa ser renovado. Não dá para a gente continuar trabalhando como a gente fazia no século passado. Precisamos trazer novas ações para ter melhores resultados. Futuro do trabalho, esse tal trabalho híbrido, remoto, as novas relações, a nova forma de lidar com esse trabalho. E não poderia ficar de fora da pauta: diversidade, equidade, inclusão. E daí eu convido vocês, meus queridos convidados, vamos lá. Salim, você abre essa pauta para a gente? Conta um pouquinho, quais estão sendo desses temas, ou até fora dessa agenda? Qual é hoje o grande desafio que você tem pela frente aí dentro da estrutura de RH, de gente de gestão? Fala um pouquinho também sobre você para o pessoal te conhecer. Beleza, oi pessoal, tudo bom? Eu sou Salim, trabalho na Vale, eu lidero globalmente 3 áreas aí do RH: Talent Management, é o que a gente chama aí de ciclo de desenvolvimento de pessoas, né? Todo o processo desde definição de metas até performance, avaliação, a experiência, essa jornada do empregado. A parte de transformação cultural, que na Vale é muito forte, desde Brumadinho, né? A gente vem vivendo um desafio grande aí de mudar comportamentos, de se transformar como organização. E terceiro, a parte de desenvolvimento de lideranças, né? Tem uma conexão até forte aí com o que a Lilian acabou de colocar. Antes de ver o resultado da Gartner, eu fiz um meu exercíciozinho assim, em paralelo, né, Lilian? Eu tentei pensar, e aí, Salim, pensando aí no planejamento estratégico de RH que você está vivendo hoje, pensando em 2022, o que você traria de discussão? E aí, eu diria que eu acertei aí 50%, vamos dizer assim, aproximadamente. Então, vou fazer uma conexão aqui do que eu pensei com a Gartner, mas de forma bem superficial, e depois a gente vai aprofundando ouvindo os colegas. Né, eu acho que, sem dúvida, essa mudança da forma da gente de trabalhar vem gerando uma reflexão enorme nas nossas estruturas, né? Então, isso é muito forte, e isso para mim é muito forte também na própria estrutura de RH. Eu tive uma reunião de bench esses dias, vendo alguns novos modelos de estruturas de RH, modelos mais tradicionais, modelos híbridos e modelos ágeis, né, que empresas como a Vale são muito difíceis de implementar, mas sem dúvida a gente tem um desafio grande de estrutura. E aí eu vou trazer essa discussão, que é uma discussão transacional, mas é uma discussão muito forte: o maior custo fixo
de toda a organização, são pessoas. Então, qual é a estrutura ótima, qual é a melhor estrutura que você vai ter para atingir número de layers de liderança. Então, são reflexões muito latentes e muito fortes ainda mais fortes depois da pandemia, porque aí vem um outro aspecto ligado a tudo isso, que está ligado aí a modelos de trabalho. Que capabilities a gente precisa para esse novo mundo, para essa nova forma de trabalhar. Eu vivi essa semana a minha primeira reunião híbrida, uma reunião de 2 dias, e não foi bacana. Foi bacana por um lado, mas por outro, tinha uma coisa estranha ali, a gente não entendeu exatamente ainda como é que isso funciona, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, todo o aparato na sala para suportar. Então, eu acho que aí tem essa reflexão de como trabalhar nesse novo modelo de trabalho, talvez uma conexão aí com o que a Gartner traz de Building Critical Skills and Competencies. Eu acho que tem aí um ponto aí de paralelo. O outro ponto que eu tenho de reflexão é diversidade e inclusão, pauta, sem dúvida, super latente, super forte aí na nossa organização e na sociedade como um todo, né? Então, acho que é bem importante. E eu acho que tem 2 outros pontos que a Gartner não trouxe, depois a gente fala mais, que é tecnologia. E aí não sei se é porque a gente é Brasil e porque eu sou de uma empresa brasileira, mas a gente ainda precisa de grandes investimentos em tecnologia, no RH, na organização como um todo. E aí eu vou voltar a um assunto que a gente já vem falando há muito tempo. A gente ainda não aprendeu a ser data-driven, né? Então, eu acho que ainda tem uma discussão aí forte de como a gente vai utilizar os dados dentro de RH. Então, eu trouxe 2 pontos novos aí do que a Gartner falou, tecnologia e dados, né? Vamos ver os colegas aí, Lilian, senão eu vou monopolizar aqui. Eu vou deixar com a minha xará, Lilian Kaki. Quer seguir? Bora lá. Olá, que bom estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite, Lilian. Eu sou a Lilian Kaki. Difícil a gente achar uma xará, mas eu achei uma xará aqui. Eu trabalho no Grupo Profarma, sou aqui diretora de gente e gestão, né? De cultura, gente e gestão. E muito aí do que o Salim trouxe, né? É uma fala que eu acho que acaba que a gente permeia todas as companhias e só muda endereço, né? Acho que essa que é a verdade. Cada um no seu momento, cada um no seu timing, mas eu acho que só muda endereço e o nome. Já trazendo aí para mim os meus desafios e me baseando aí na fala dele, eu acho que, para mim aqui, os meus principais desafios sempre estão permeando cultura, né? A minha vinda para cá, né? Vou fazer 2 anos de companhia, mas a minha vinda para cá foi muito pautada em transformação cultural, muito pautada em transformação digital, era um dos grandes motes da minha vinda. E quando a gente vê a pesquisa e quando a gente vê tudo que está acontecendo aí de mercado, né? Eu acredito muito que a cultura é a base para tudo, né? Então, estou trabalhando muito com esse foco. E quando você falou, né, do modelo híbrido, né, que está mais do que em alta, né, a gente também está no movimento aí de repensar, né, a forma de trabalhar, como vai ser, como que não será. Mas eu achei engraçada a tua fala de colocar que não foi legal, né, esse teu primeiro momento nesse modelo híbrido. E aí eu acho que uma reflexão forte que a gente tem a gente está se pegando muito nas ferramentas, no modelo, mas se a gente, enquanto pessoas, né, não evoluir junto com o modelo de nada vai servir, né? Então, beleza, eu tenho a ferramenta, eu estou alinhada com o mercado, mas como é que está a minha gestão? Como é que está a cultura da minha companhia para fazer esse modelo híbrido funcionar ou não? Então, a minha percepção é que o buraco é mais embaixo, sabe? Eu acho que a gente está muito superficialmente conversando sobre o modelo híbrido, mas eu acho que a causa raiz, sabe? O cerne da questão é muito mais embaixo e, na verdade, eu acho que a gente nem tem noção de qual é o cerne da questão, porque como é tudo muito novo para todo mundo e a gente, enquanto área de pessoas, está aprendendo junto com os nossos colaboradores, tá tudo novo para todo mundo, né? Então a gente está meio que trocando a roda do carro com o carro rodando, né? Então é complicado, é um momento muito desafiador para nós, recursos humanos, para passar a segurança, para liderar, que ao mesmo tempo a gente não tem o domínio, né? Então talvez esse seja o maior desafio, é como que a gente troca a roda do carro andando sem conhecer a estrada que a gente está seguindo, botando aí para debate com todo mundo. E eu acho que é um momento muito da gente dar as mãos, né? Até por essa questão que você trouxe muito bem agora, Lilian, de que a gente está aprendendo algo que a gente também não sabe e que no fim ninguém sabe.
né? Pouca gente já trabalhava em modelo híbrido com sucesso. Algumas pessoas tinham aí equipes distribuídas, algumas questões de ter, de repente, escritórios em lugares diferentes do mundo, de estados diferentes, mas, enfim, falar que tinha sucesso real, que todo mundo gostava do que estava acontecendo, ou que era o melhor modelo de trabalho, eu acho que a gente ainda está longe disso. E por isso que a gente precisa muito estar com essa visão enquanto RHs, de vamos construir juntos. Não é um processo meu, é um processo nosso, onde a gente precisa mapear esses aprendizados, os conhecimentos, a gente precisa ver o que está dando certo, tanto na nossa empresa quanto fora, olhar em volta, né, e conseguir identificar tudo isso para que a gente construa o que vai ser desse novo modelo. Letícia, quer seguir? Oi, pessoal, prazer. Lilian, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Letícia Grossi, hoje eu estou como gerente executiva de Pessoas e Cultura na Comgás, e definitivamente o modelo híbrido de trabalho é um tema que está na minha pauta todo dia. E eu acho que assim, o mais difícil do modelo híbrido, assim, a gente está agora na fase de revisando, né, o nosso formato, como é que a gente vai voltar, como vai ser. E o mais difícil é que a gente não sabe como vai ser, né? E aí tem uma grande reflexão, né, que acho que os novos escritórios, né, os escritórios que a gente estava acostumado, eles estão virando verdadeiros espaços de convivência, né? E como a gente vai usar esses espaços? Como que vai ser isso? Parece super simples, mas até do ponto de vista que da área de pessoas, para você operacionalizar isso e tirar o melhor das pessoas nesse novo formato, nesse novo ambiente, é muito difícil, né? Sabendo que a gente não sabe o que está por vir. Então, a gente está tendo que ficar pronto por um futuro, como a Lilian disse muito bem, que a gente não sabe qual é, né? Então, acho que isso é um desafio, porque também gera ansiedade nos times, gera ansiedade nos colaboradores. Eu acho que o fato do modelo híbrido estar aí tão relevante, ele acaba também fortalecendo um ponto que até a pesquisa da Gartner falou pouco, mas a questão de atração e retenção de talentos, né? Que antigamente a gente estava muito selecionado ali a geografia, né? Então a gente passa a competir com muitas empresas que hoje, né, podem contratar as pessoas, né? Tem o Anywhere Office, né? Então eu acho que isso é um ponto também que está transformando muito a nossa área de pessoas. O que muitas vezes não está andando ao mesmo passo que estão andando as legislações, as regras, né? Então, eu acho que a gente, como profissional de RH, está tendo que se reinventar fortemente aí, para saber como a gente lidar com esse público, né? Um outro ponto que eu percebi também bastante aí e partiu muito com a questão né, do novo modelo híbrido e da pandemia foi o tanto que inovação está em alta agora. Então, eu percebo também, vi um pouco na pesquisa da Gartner falando, e isso é também uma frente que a gente tem trabalhado aqui bastante, é usar, por conta dessas possibilidades de trabalho remoto, de diversas frentes, né, em qualquer lugar, a gente tem usado muitas startups para nos ajudar a trazer soluções para esses problemas que a gente nem sabe quais vão ser, né? Então, acho que também aconteceu com a pandemia um grande incentivo ao colaborativismo entre as pessoas e entre as empresas, né? Então, eu acho que isso daí também é uma coisa que está na minha pauta aí, bem forte, e tudo caminhando, obviamente, junto com a transformação cultural, né? Que eu acho que, enfim, assim como o Salim falou, que é uma agenda bem forte ali na Vale, é uma agenda bem forte aqui na Comgás, em que a gente se dedicou muito esse ano para fazer acontecer. E, de fato, a gente precisa, né? Porque o mundo mudou numa rapidez muito grande e a gente, como empresa, precisa acompanhar isso também, né? Acho que Lilian, minha colega, quer falar, né? Eu queria pegar um gancho que você trouxe, que para mim é um ponto super importante, a questão da inovação, né? Está super na pauta, se fala muito disso, mas pode parecer uma contradição, e aí eu boto aqui para a gente trocar, que ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que focar, a inovação é óbvio, a gente tem que focar na tecnologia, rever processo, mas eu também aqui estou fazendo um movimento muito forte, que voltar para a essência do RH, porque eu acho que a gente, em dado momento, a gente virou tão estratégico, a gente virou tão focado no negócio e na inovação, que por algum momento eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa essência de recursos humanos, do olhar humano, sabe? Então, eu aqui tenho provocado muito, mas muito mesmo, o quanto que eu tenho que ter lá o sistema, o processo, a agilidade, mas o quão é importante a gente não perder o olhar para o humano. Então, só para ouvir um pouquinho da opinião de vocês, mas eu, por alguns momentos, acho que a grande parte dos RHs
perdeu esse olhar humano. E aí, se a gente perder esse olhar humano, se a gente perder essa essência, eu fico muito preocupada aonde que a gente vai chegar enquanto guardiões das pessoas e dos seres humanos, sabe? Eu quero contribuir em cima desse tema, depois vou jogar lá para o Salim também falar. A gente tem falado muito, né? Eu estudo sobre o futuro do trabalho desde 2014, 2015, e sempre que a gente vê esse contraponto entre a tecnologia, a robotização, exatamente as competências humanas. Então, inclusive, a gente já fala até na Human Skills. E é exatamente esse ponto. Não existe coisa mais necessária neste momento do que a humanização. E daí mais, né? Quando a gente olha essas questões que a gente tem hoje na pauta dos RHs, eu falo, ser humanizado é estratégico, e esse acaba sendo, inclusive, um dos grandes desafios que a gente tem para a liderança. É mostrar para a liderança que a gente consegue trazer resultados, olhando para as pessoas, e inclusive para ele mesmo, né? Porque muitas vezes os líderes acabam não tendo tempo para si. A gente tem visto muito essa questão dos líderes estarem sobrecarregados, porque se a gente está falando aqui de mudanças de modelo de trabalho, de formato do trabalho, indo para um híbrido, a gente está falando de mudanças dentro das organizações, mudanças de processos. A Letícia trouxe muito bem a questão da dificuldade hoje, ou da inovação que a gente tem em atração, seleção, retenção, olhando para públicos de vários lugares. Mas eu sempre costumo falar, e o líder ficou lá no meio. Né? A gente, enquanto RH, enquanto gente de gestão, a gente está buscando soluções, buscando ferramentas, buscando formas de ajustar isso. O negócio e a equipe está lá cobrando desse líder, e ele está no meio, muitas vezes sendo pressionado, tendo que trazer resultados, tendo que olhar para pessoas de uma forma como ele não sabia fazer até então, dessa questão, olhe para a vida pessoal, né? Ou olha só para o lado profissional, que é onde que está o impacto. Então, teremos muitos aprendizados aí pela frente, e realmente eu acho que essa questão da humanização vai chegar forte aonde ainda não chegou, e que bom. Salim, tá contigo. Eu queria só complementar, né? Fiquei com dificuldade de tirar um mudo aqui. Com relação à questão do modelo híbrido que eu comentei, que a minha experiência não foi muito bacana. Eu não sei se vocês já tentaram reuniões longas de planejamento estratégicas, por exemplo, onde parte das pessoas estão presencial e parte das pessoas estão online, em casa. Né? Então, quando eu falo desse desafio, uma coisa é todo mundo estar no seu computador em casa ou seu computador no escritório. Outra coisa é você ter 10 pessoas numa sala, 5 conectados. Eu acho que são esse desafio do híbrido que eu estava colocando. Eu acho maravilhoso trabalhar de casa. Eu não sei, eu acho que é muito mais produtivo, mas levou a gente para um assunto, e eu estava aqui anotando aqui nos post-its, assim, que me veio à mente, que está muito conectado à questão da humanização, que é o seguinte: a gente não está falando aqui de inteligência emocional, de burnouts, de well-being, até me chama a atenção não ter isso, mas assim, eu não sei como é que aumentou aí a utilização de psicólogos na empresa de vocês, no plano de saúde, o número de pessoas afastadas. Então, a pandemia gerou impacto. Eu tive um burnout em agosto, um princípio de burnout em agosto, né, pelo volume de coisas que a gente administra na vida pessoal e na vida profissional. Não vamos botar a culpa na empresa aí, porque é um conjunto de fatores. Mas, eu acho que, sem dúvida, as empresas, não sei se por essa distância, né, que gerou uma certa frieza em alguns casos, né, elas precisam realmente se reconectar com essas pessoas, né? Eu acho que é um fato. Eu acho que muda de negócio para negócio. Tem negócios que são naturalmente mais hot, mais calientes, né, nas suas relações, mas tem negócios que são mais frios. E como é que a gente encontra esse balanço perfeito? E eu gosto muito de uma frase de um economista que diz que o papel da firma é gerar lucro. Ok, o papel da firma é gerar lucro, mas através de pessoas. Como é que eu me conecto dessas pessoas de uma forma completamente diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar isso de uma forma cada vez mais estruturada, né? Então, acho que eu tenho tenho até uma amiga que lançou um livro, né, de lideranças humanizadas agora, etc. Então, assim, eu acho que é um assunto que está muito em pauta, e de verdade, não é nada novo, né? Tem um texto que eu adoro, de Goffin Jones, que fala "Why should anyone be led by you?" Né? Foi publicado na Harvard Business Review, acho que em 2000.
o que ele fala nada mais é do que a gente está falando agora. Então, assim, essa discussão de líder empático, o líder, né, ela é presente há muitos anos, né? E talvez por que a gente não mudou ainda, né? Porque O as líder coisas que se não sei. importa, né, Salim? É isso aí. Por quê? Por quê? Por quê? Guilherme, você ficou quietinho até aqui no meio desse povo todo, mas está contigo. Mas é tanta coisa legal, né, Lilian? Vamos deixar os convidados falarem. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Monteiro, eu trabalho na Aptiv, né, do setor automotivo. Obrigado, Lilian, obrigado aos convidados aí também pela participação. A gente tem falado de desafio, né? A minha fala tem muito a ver com o que o Salim tá falando, a relação de burnout, né, no setor automotivo. Inclusive, o Salim já foi do setor automotivo, acho que ele vai conseguir contribuir também. Um dos desafios muito grandes que a gente tem no setor automotivo hoje é essa questão de retenção de talentos. Meu pai trabalhou mais de 30 anos nesse setor, né? E eu lembro que eu sempre quis muito trabalhar e eram empresas que todos os jovens gostariam de trabalhar. E hoje a gente não vê mais isso, né? Os jovens, eles não querem ir para o setor automotivo, é um setor que normalmente é muito pegado, é um setor que, né, as pessoas trabalham muito. E, inclusive, eu escutei de uma diretora corporativa umas 2 semanas atrás, tem a ver um pouquinho que a sua Xará falou ali e um pouquinho do que o Salim falou. Se a gente não humanizar o RH, o futuro do trabalho é burnout. Era uma mexicana, e faz muito sentido, né? E é o que a Lilian falou, se a gente não voltar para aquele RH mais humanizado, né, de escutar as pessoas, porque hoje tudo é estratégico. Estratégico tem que ser estratégico, às vezes a gente esquece de parar para escutar o operador, né? Eu trabalho com operação, mas eu amo o corporativo, e é o que eu mais faço é corporativo, mas eu trabalho numa operação. Então, às vezes a gente tem sim que parar, que escutar, que conversar, que tentar entender, que entender o que o líder está passando, né? E eu vejo muitas pessoas desistindo, não só jovens talentos, mas talentos também mais antigos, né, com mais idade. E trazendo aí também para essa questão de diversidade e inclusão, acho que é algo que a gente vai ter muita dificuldade. Antigamente, as empresas ficavam esperando numa ideia meio passiva. Hoje em dia, a gente vê um pouco de briga, né, os setores de recrutamento e seleção das empresas comentando o post, olha, se inscreve na vaga. Não sei se vocês já viram que algumas empresas estão com essa ideia aí do Candidate Experience, de ir atrás também, de falar, olha, se inscreva no Magalu, se inscreva aqui e tal, olha as nossas vagas. Então, devolvendo a bola para os nossos convidados, eu queria que vocês falassem também um pouquinho dessa ideia aí do Candidate Experience para programas de talentos. Antes a gente sempre falava assim, qual que é a competência principal para um estagiário? A gente falava, tem que ter o brilho no olho. Mas agora, eu acho que eles estão do outro lado da mesa, né? Agora eu quero perguntar para vocês, como brilhar os olhos dessas novas pessoas, né? Se tem tanta gente desistindo, por que eu vou entrar nessas empresas que o meu pai, minha mãe, meus tios estão desistindo? Essa é a minha pergunta. Tacou lenha na fogueira. Quem quer responder? Eu posso ir lá. Na verdade, o Guilherme fez um comentário, um link, né, que na hora eu falei, nossa, faz super sentido, né? Quando a gente fala de humanizar e de ouvir mais as pessoas, o link é total com diversidade e inclusão, né? Porque se eu quero de verdade ter um trabalho de diversidade e inclusão, eu de verdade tenho que ouvir as pessoas para as pessoas se sentirem à vontade para trabalhar, né? Eu sempre falo, né, que eu quero que o Grupo Farma seja uma empresa que qualquer um se sinta bem para trabalhar, seja quem for, seja como for, seja por que for, né? E aí entra nesse ponto importantíssimo de diversidade e inclusão. Se o RH não é humanizado, como é que eu vou ter uma bandeira de ter um trabalho nesse sentido? Se eu nem ouço a pessoa, né? Quanto mais eu ter um lugar para essa pessoa se sentir bem. E aí, falando nessa questão da experiência do candidato, que o Guilherme trouxe também, eu acho que, na verdade, assim, hoje em dia, nenhuma empresa escolhe mais ninguém, é um casamento, né? A gente se escolhe, né? É uma escolha mútua, né? Então, para esse candidato ter uma ótima experiência na companhia, a companhia precisa oferecer essa ótima experiência e tem que ser a pessoa certa para o lugar certo, né? Eu não acho que tem candidato ruim, candidato bom, que funciona ou que não funciona. Eu acho que é a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. Então, para mim é um casamento. Eu acho que tem que ser uma boa experiência para ambos os lados e é um alinhamento de expectativa constante. E eu só vou conseguir fazer esse alinhamento de expectativa constante se eu, de fato, sentar, olhar no olho, me preocupar com o que ele está pensando, acompanhar de perto, tratar como uma pessoa e não como mais um número. Eu acho que entra em todos os temas que a gente está falando aqui, né? A humanização, diversidade e inclusão, e essa experiência permeia
o mesmo sistema de gestão de pessoas, né? Está tudo muito interligado, né? Excelente, Lilian. E tem uma questão que eu acho que é o cerne aí do que a gente precisa olhar, que é não apenas falar, e sim fazer. As empresas precisam vivenciar no dia a dia aquilo que elas dizem acreditar, aquilo que elas dizem ser importante para ela. Então, não adianta ser mais só discurso, porque os discursos hoje não param de pé. Até bem pouco tempo atrás, a gente via grandes discursos, muitas vezes ali embasados por premiações de melhor empresa para se trabalhar, melhor ambiente, melhor isso, melhor aquilo, né? Mas e no dia a dia? As pessoas realmente, se você olhasse para elas, se você conversasse com elas no dia a dia, e de qualquer unidade, de qualquer ambiente, elas realmente se sentiam desta forma, eu acho que essa é uma grande provocação. E daí a gente está falando de ouvir, eu trago junto uma questão que é para a gente refletir, que é um ponto que eu sempre coloco, inclusive para os nossos clientes. Eu falo, quando você quiser perguntar algo, tenha certeza se você vai dar conta de fazer algo com aquilo. Então, a gente precisa ouvir as pessoas, mas a gente precisa dar tratativas para o que as pessoas estão nos falando, seja por qual caminho for. Então, se eu dou uma devolutiva num processo seletivo e eu ouço algo que, de repente, eu não gostei, mas eu vou fazer algo com isso? Eu vou trazer uma melhoria? Se eu ouço algo do meu time, eu vou fazer algo com isso? Se eu ouço algo dos meus líderes, dos meus jovens, de qual programa que seja, eu vou fazer algo com isso? E se eu não fizer, seja por o motivo que for, eu vou conseguir conversar também abertamente sobre o porquê que eu não estou fazendo, por que a gente não pode dar essa tratativa, por que a gente não pode agir? Enfim, a gente abriria aqui uma outra discussão em cima disso, que é a gente vivenciar de fato aquilo que a gente prega, uma coisa que deveria ser simples, né? Letícia, tá contigo. Eu ia até falar, a gente usa muito essa expressão aqui na Comgás, né, que é o walk the talk, né? Então, a gente fala muito sobre liderança pelo exemplo, né? O que adianta, muito assim, reforçando esse ponto que a Lilian falou, o que adianta a gente dizer que a gente é uma empresa boa para trabalhar, a gente dizer que nossos líderes estão preparados, quando de fato não acontece na prática, a gente está cheio de gente, né? Eu sinto muita dificuldade na questão aqui da liderança, que eu acho que, como toda empresa, eles foram nessa pandemia aí muito expostos, né, e muito sem estarem preparados. Então, Lilian falou, poxa, porque o RH tem que ser humanizado, a gente tem que voltar às nossas origens. Eu concordo, mas eu acho que o mundo mudou de uma forma que não basta mais só o RH, né? Então, hoje, eu acho que toda liderança tem que ser muito humanizada, né? E eu vejo eu acho que a maior dificuldade das pessoas é qual é o ponto ótimo de até onde eu cobrar resultado de forma humanizada, né? Qual é esse ponto do quanto eu aceitar a diversidade, mas eu realizar as minhas entregas? Eu ainda vejo a gente, como pessoas ainda, a gente ainda engatinhando nesse processo dentro da maioria das organizações, e eu sempre me pergunto, né? Como a gente fazer isso e como a gente apoiar os nossos líderes, né? Como dar ferramenta para que eles façam isso. Você vê, a gente tem muitos líderes que vieram, às vezes, de áreas totalmente técnicas, que nunca tiveram nada nesse sentido, em como lidar com as pessoas. E agora, com a questão desse formato híbrido, eu acho que a liderança ficou muito no spotlight, assim, muito evidente, porque mais do que nunca as pessoas são mais ainda ligadas aos líderes do que estavam antes, porque antes você estava num grande ambiente de trabalho, você acabava construindo relações com muito mais gente, sendo visto e ouvido por muito mais gente. Hoje, boa parte dessas comunicações ainda se limitam a um Teams, que você tem, né, você acaba, para criar a conexão, você, né, é diferente de uma conexão ao vivo, e aí, mais importante, como a gente fomentar para que esses líderes façam, que sejam essa extensão da área de RH, que eu acho que isso mudou muito para mim aí nos últimos anos, e com a pandemia foi, assim, exponencial essa mudança, né? Trouxe a provocação, o que vocês estão fazendo para conseguir formar esses líderes, preparar, lembrando que esses líderes precisam de cuidados também, porque eles também são pessoas que também sofrem de burnout, né? Assim, é uma agenda que eu honestamente ainda não achei a solução aqui de como ajudar, de como fazer, né? A gente faz um trabalho de formiguinha no dia a dia, né? Essa é a verdade. Salim, tá contigo, pode seguir aí. Vamos lá. Não, eu queria só trazer uma reflexão, eu não sei se eu estou botando pimenta aqui, mas eu não sei se a origem do RH eram as pessoas e era humano não, viu? Acho que a origem do RH era folha de pagamento, é relação laboral,
era bem dura, viu? É bem custo, headcount, e quando a crise vem, o RH, a primeira coisa que é cortada é desenvolvimento, e a gente vai para o modo RH homem econômicos, né? Eu estou aqui para minha relação com o trabalho, uma relação de troca financeira, né? Origem década de 20, né? Revolução Industrial, etc. Então, eu acho que, não sei, é só para a gente, né? Eu acho que a origem do RH não é humana, né? Ela virou humana na década de 90, né? A gente começou a incorporar um pouquinho isso, mas eu acho que as empresas, principalmente as mais tradicionais, que somos muitos de nossos daqui, né? Elas acabam migrando para essa zona de conforto, né? A indústria automotiva é refém dos sindicatos, né? Então, a gente tem aí, eu não sei, é só Salim, uma foi um reflexão. ótimo ponto, e assim, até para a gente pensar, né? Porque como a gente tem aqui pessoas de todos os níveis, também de todos os tipos de empresa, que ouvem a gente, que acompanham o nosso trabalho, a gente vê uma realidade de empresas que tem lá um efetivo de 500 pessoas, de 600 pessoas, e que tem uma pessoa no pseudo RH, exatamente apagando incêndio, fazendo uma interface ali com um CSC de folha, ou às vezes tem uma contabilidade que ainda faz uma folha de pagamento, e que a pessoa está ali tentando fazer o que dá, do jeito que dá, da forma que dá, nas piores condições possíveis. E um outro fator realmente muito importante para a gente ver é a questão financeira da própria empresa. Assim como eu conheço outras empresas que estão ali, ó, a empresa não está no melhor do seu momento e mesmo assim pessoas são prioridade. Então, eu volto para esse aspecto que é em que parte da cultura pessoas têm sua importância, em que parte da cultura da empresa as pessoas estão realmente em primeiro lugar sem sendo discurso. Porque discurso a gente tem um monte, mas na prática a gente tem um monte de empresa que no fim do dia fala assim, aqui a gente supervaloriza o RH, a gente supervaloriza pessoas, a gente se preocupa de fato. E com esse RH com meia pessoa, né, que sem formação, sem respaldo, sem empoderamento nenhum, sem verba para administrar, sem programa nenhum para implantar, porque também não é só dinheiro, daí é aquela questão, aqui a gente não tem tempo para fazer isso, não inventa, não traga coisa nova. E acho que, assim, são vários lados desse mesmo assunto que a gente precisa analisar. Lilian, a gente nunca teve tanto a Lilian disse num podcast quanto hoje, né? Eu estou aqui rindo sozinho, ouvindo o Salim falar, e ouvindo... Desculpa, a gente estava falando, o microfone estava fechado, vamos lá. Eu estou rindo aqui sozinha ouvindo vocês falando, porque chega a ser contraditório, mas eu vou botar também um pouco mais de pimenta. Eu concordo com você, tá, Salim? Acho que a origem é o DP, é a folha, né? Sem dúvida, essa é a origem. Acho que aos pouquinhos as pessoas foram descobrindo o que um RH pode oferecer para a companhia. E concordo com a Lilian, né, das pessoas não terem a condição e tal, mas eu acho, depois de alguns anos aí de vivência, eu acho que tem um outro problema. Nós, profissionais de RH, termos a coragem de nos colocarmos e falar isso dá, isso não dá, isso eu quero, isso eu não quero, o quanto que a gente também está conquistando o nosso espaço, o quanto que a gente está falando, olha, CCO, isso aqui rola, isso aqui não rola, isso eu concordo, isso eu não concordo, então... a minha pimenta será que nós estamos encorajados o suficiente para brigarmos pelo nosso espaço, brigarmos pelo que a gente acredita? Então, é mais uma vertente, aí mais um lado para a discussão. Eu vou fazer réplica. Assim, eu concordo perfeitamente com o que você fala, eu ainda vou mais profundamente para uma discussão que eu e Lilian já falamos em outros eventos, o nível de formação do nosso RH também, né? E aí eu vou trazer um evento pessoal para poder não jogar para o outro. Eu fiz mestrado no INSPER, que é uma instituição de referência. Eu não consegui fazer um projeto de RH porque não tinha quem me orientasse direito. Eu só estou dando esse exemplo para dizer como a academia brasileira, e eu estou pegando uma escola top de gestão, top 5, top 2, talvez, ainda não discute relações humanas de forma consistente na sua grade. Então, perfeito. Eu acho que a gente chegou nesse ponto, mas não vamos culpar só o RH também, não.
né, que eu acho que tem uma reflexão, eu volto um pouco para aquela coisa do cuidar dos líderes que alguém trouxe aqui, que eu acho que foi a Letícia que perguntou, e assim, uma reflexão que eu tenho muito profunda, sabe, assim, às vezes, todo mundo reclama do chefe, do líder, do que for, né, algo que é uma constante, são poucas pessoas que são líderes de fato inspiradores. Se você pegar as empresas que você acha mais modernas do mundo e mais bacanas, as pessoas também questionam os líderes que estão naquelas empresas, né? Então, para mim, hoje, o que está fazendo mais sentido em termos de desenvolvimento de lideranças é investir, o que a gente falou até antes, na prévia aqui no backstage, em como o líder se conhece de fato, né? E aí eu vou falar, por exemplo, o líder engenheiro, ele é pouco terapeutizado, ele é muito racional. Falta alguma coisa para ele se entender e se olhar no espelho e refletir sobre o papel dele na sociedade, o papel dele no mundo. Eu acho que o desenvolvimento do líder, ele é muito mais profundo, né? Ele é muito mais profundo, né? Às vezes ele age daquela forma com a família dele, né? No ambiente dele. Então, como é que a gente, de fato, ser humano e ser bacana e escutar as suas pessoas e conversar com as suas pessoas e trazer pautas, né? É bacana, é possível, não é você ser, né? Não é contra, né, uma regrinha do passado, ou não sei. Estou aqui devagando, mas é tudo muito ambíguo, gente. E, assim, de fato, não sei, né? Eu não acho que a gente tem que deixar de fazer as coisas que a gente faz, mas só esses programas de desenvolvimento, mentoring, coaching, 70, 20, 10 e o que for, não sei, né? Tem uma coisa ali do cara acender ali, né, para querer se transformar. Ele tem que querer. Para mim, Salim, esse é um dos grandes desafios nossos, não só com os profissionais, da gente querer acender essa chama dele, né? Eu vou pegar aqui o que o Guilherme tinha falado, é como que a gente faz com que as pessoas, que o olho das pessoas brilhem, que elas tenham vontade, que elas queiram fazer. Qual que é o nosso papel para isso, de aumentar essa consciência? E, por um outro lado, quando a gente olha para os programas das empresas, muitas vezes está focado no técnico, está focado na ferramenta, está focado na gestão, está focado no resultado, mas que se eu não entendo que exista essa elevação da pessoa, das suas motivações, da sua vontade por trás, a ferramenta vai ser mal utilizada, ele não vai conseguir pleno uso daquilo que ele tá recebendo. Eu vou pegar um gancho até no que você trouxe, na questão das más formações dos profissionais de RH. Quantas vezes a gente vê os profissionais de RH que não fazem ideia de qual que é seu papel, que não fazem ideia de até onde eles podem ir, do que eles podem construir, do que eles podem trazer, do que eles podem apoiar o negócio, as pessoas que estão ali no negócio. Se a gente não tem consciência, a gente não tem o resto. A gente tem uma réplica de modelos que podem estar dando certo em algum lugar, ou que até já podem ter dado certo naquela própria empresa, mas que não existe sequer um espaço do questionamento. Será que isso ainda vai servir para a gente amanhã? Né? E daí a gente volta, inclusive, para aqueles temas da Gartner, que é falar de redesign organizacional, de gestão de mudança, de futuro do trabalho, de diversidade. Se a minha mente é a mesma, se a minha mente não muda, eu não mudo todo o resto. A gente precisa olhar para isso. Letícia, quer seguir? Eu só quero complementar aqui que eu adorei o que o Salim falou, né? E muito isso, né? A gente tem essas carreiras aí, né? Muitas carreiras, né? De exatas, que a gente teve pouco ou muito pouco, eu posso falar que me formei em administração de relações humanas, né? E o quanto isso pode mudar completamente, eu acho, o rumo da carreira. Então, uma coisa que eu sempre provoco, assim, não, quantas empresas eu trabalhei, os líderes falavam, mas qual que é o programa de desenvolvimento da companhia? Poxa, eu acho que o programa de desenvolvimento da companhia, ele é um apoio. Quem tem que buscar esse desenvolvimento somos nós profissionais, né? E às vezes até buscar esse brilho no olho não é dentro da empresa, né? É como você ser um profissional melhor. E não é um melhor para essa empresa, para aquela empresa, é um profissional melhor para qualquer lugar, né? E isso passa muito por essa questão de desenvolvimento das relações humanas, porque acho que em qualquer mercado, do mais tradicional ao mais diferente, vamos dizer, e ousado, você vai precisar e muito de saber lidar com gente, de saber lidar com equipe, de saber influenciar as pessoas, né? E eu acho que talvez e saber se adaptar, né? E eu não vejo, eu acho que todos esses skills
são skills que vão só nos ajudar no futuro, que a gente não sabe como vai ser, né? Então, eu falo, o que é se preparar para o futuro? O que são os skills do futuro? Eu acho que tange muito isso, né? Da gente se conhecer, da gente se desenvolver, da gente saber se adaptar, saber lidar com essa ambiguidade, né? De viver o hoje, entregar o hoje, mas sem perder a mão do futuro, né? Com essa ambidestria. Então, eu gostei muito da provocação aqui do Salino backstage. Poxa, será que faz tanto sentido a gente estar com tantos programas corporativos nas empresas? Será que não faz mais sentido, de repente, a gente destinar parte do recurso para que as pessoas busquem seu próprio autodesenvolvimento? Né? Eu achei muito interessante, viu? Gostei muito dessa provocação e vou levar para mim. Até a questão que a gente hoje ainda vê pouco, que é a própria questão de terapias sendo colocadas em plano de desenvolvimento. Eu lido com vários gestores, muitos executivos, que eu coloco para eles essa necessidade. Eu falo, gente, a pessoa, antes de ser um excelente profissional, ela tem que ser uma boa pessoa, ela tem que estar com a mente livre, ela tem que estar com o coração pleno. Se você não sabe nem por que você está fazendo isso, por que você está saindo para trabalhar, ou por que você quer realizar isso, por que você quer conduzir essa equipe, esquece, você vai ter muito mais dificuldade nesse caminho. Né? Então, muitas vezes a gente precisa trazer esses outros recursos também para o jogo, colocar eles disponíveis para que as pessoas realmente melhorem. Bom, a gente está indo para o finalzinho, eu quero trazer uma última provocação para vocês. A gente está falando muito desse aumento de consciência, a gente está falando do quanto a gente precisa humanizar, o quanto a gente precisa trazer esses elementos, né, de olhar sim para o negócio, mas olhar para as pessoas com essa visão empática, com essa visão individual. Como dar conta disso com a agenda que vocês têm no dia a dia? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Eu quero ver vocês responderem agora, né? Pode começar, Letícia. Quem responde essa, gente, ganha na Mega Sena depois, né? Gente, não tenho resposta, sabe? Mas é uma coisa que eu provoco todo santo dia aqui no time, na equipe, sabe? Eu acho que tem tanta coisa acontecendo no mundo, tantas tendências, e a gente quer participar de tudo, a gente quer aplicar tudo. Assim, eu falo com a turma que a gente para com isso. Assim, o ótimo é inimigo do bom. Vamos ver o que faz sentido, o quanto faz sentido e, de fato, selecionar. Eu acho que, assim, para mim, a agenda do mundo tem que ser priorizar, 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 todo o tempo refletir. Por que eu estou fazendo isso? Que edição de valor tem? E a gente ter coragem de descontinuar o que não tem, sabe? Eu vejo, às vezes, mas eu já comecei, mas isso... Vamos refletir. Eu penso muito sobre isso, sabe? Outro dia, lá na equipe, eu trouxe um pouco de metodologia de projeto para a gente poder começar a selecionar as iniciativas, né? E, poxa, para RH, né? RH fala, as meninas, mas por quê? Eu falei, cara, porque a gente tem que priorizar, porque a gente, antes de tudo, a gente é humano, eu não quero ninguém com burnout, a gente tem que escolher o que vamos fazer, né? Então, eu acho que, assim, responder esta pergunta é a resposta de $1 milhão. Acho que ninguém tem a resposta, mas eu acho que um exercício diário e constante de priorização e questionamento de onde você está, de fato, adicionando valor naquela sua atividade, naquele seu projeto, eu acho que isso ajuda e muito a gente não se sobrecarregar. Eu faço isso aqui no meu dia a dia, todo santo dia, e eu acho que funciona bem, sabe? Às vezes eu falo, para que isso? Não, isso é ótimo. Nice to have, mas não é need to have. Vamos para o próximo, né? E é assim, o tempo não é elástico, né? Então, enfim, fica aí para pensar. E aí, Guilherme? Olha, eu gostei muito do que a Lê falou, né, dessa questão aí e eu trago muito para essa questão do opte pelo simples, né? A gente vem falando isso em algumas aulas também, né, Lilian? Às vezes a gente fala da metodologia disso, a metodologia daquilo, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito fantástico, só que é tudo muito rápido, e às vezes não dá tempo de fazer. Eu lembro que eu fazia planejamento de RH, um super planejamento cheio de cores, quase um Microsoft Project, e a melhor forma de planejar para mim era rabiscar, né? Era colocar, óbvio, né? Não é só isso, mas se você trouxer muita coisa ali para o simples, você consegue entregar mais, é o que eu vejo. Claro, você precisa conhecer as metodologias, você precisa, de alguma forma, incrementar seu RH, trazer novidade, buscar conhecimento, mas muitas vezes, pelo menos eu estou falando uma questão minha aqui, o que eu consegui entregar mais foi quando eu optei pelo simples, pelo básico, né? Pelo bom, pelo bonito e barato, né? Que é aquilo que a gente consegue entregar. Falaram aí também de agregar valor, e eu consegui agregar muito valor optando pelo simples, né? Não pelo básico de uma forma ruim de se dizer, mas pelo básico, pelo simples mesmo.
Bom, vamos lá, eu vou continuar a linha de raciocínio, eu concordo com tudo que eles falaram, absolutamente tudo. Eu acrescentaria que você cada vez mais entender de fato a demanda do negócio e fazer para o negócio e não para eu, enquanto RH, sabe aquela coisa, eu quero fazer porque é bonito. Não, vamos fazer se de fato vai acrescentar. Então, acho que você estar mergulhado no negócio, você saber o quanto que isso vai trazer, um pouco do que a Letícia falou. E eu acho que para a gente dar conta de tudo é muita autoavaliação, é muita análise, é muita terapia, é manter muito a calma, porque se a gente entrar na pilha, a gente enlouquece. Então, é saber dizer não também, que eu acho que é um aprendizado grande, é você saber dizer não. Então, eu acho que é por aí, é conhecer o negócio, saber dizer não e ter um autocontrole muito grande. Eu vou trazer uma palavra, o propósito aqui. Eu acho que a fala aí da Lilian sobre estratégia, sem dúvida, é muito importante. O RH ainda tem uma coisa eu acho que isso é importante, eu acho que isso é relevante, e tem uma desconexão muito grande da estratégia do negócio, é bem, né, ambíguo isso, é confuso. E o que é que faz sentido, de fato, para você? E aí, quando eu pergunto o que é que faz sentido para você, o que faz sentido para o propósito da companhia, para a estratégia, e o que faz sentido para você, como líder, como empregado, consumir. Porque eu acho que mais do que nunca a gente vem trabalhando com esse conceito de fazer curadoria do que faz sentido para a sua vida. Porque eu não vou aprender todas as tendências de RH. Eu me lembro quando surgiu o People Analytics, assim, começaram a falar, eu tenho que aprender People Analytics, todo mundo desesperado, né? Gente, tem pessoas especializadas para isso. Eu acho que a gente tem aí um desafio grande, sabe? Um desafio grande. E, né, parar, pensar. Tem uma frasezinha que eu tenho anotado aqui no meu lado, né? Pare, respire, pense, haja. A gente é naturalmente muito ansioso, muito estressado. A gente quer resolver todos os problemas em one shot. E quem tem 20 prioridades, desculpa, não tem nenhuma, né? Não consegue atingir, não consegue fazer nada. Então, vá lá, qual a estratégia do seu negócio, mesmo que seja uma empresa pequena, que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente são de empresas pequenas, qual a estratégia do seu negócio e o que você pode agregar de valor para aquilo. Então, muitas vezes é dizer, amigão, People Analytics agora não vai rolar, diversidade e inclusão é para depois, né? Agora a gente só vai trabalhar gênero, né? E a gente vai evoluindo gradativamente de acordo com também, né? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas o apetite organizacional para absorver, porque às vezes a gente não tem como absorver tudo aquilo, né? Não vai, é só, né, vira despesa, não vira investimento, né? A gente está perdendo tudo no final. É isso, dona Lilian. É isso, gente. Ó, eu sempre falo o seguinte: pega a sua agenda, olha tudo que tem nela, e se você tivesse que definir uma única coisa para realmente ser executada, qual seria? Olha que exercício bom de ser feito. E daí, se você pegou essa para fazer, o que você faria com o resto? Você passaria para alguém? Você não faria? Você faria de outra forma para ficar mais curto? Enfim, esse é um grande exercício que eu sempre faço para pensar em como otimizar. Eu costumo brincar, inclusive, aqui com a minha equipe, que eu falo que tem horas que o melhor que a gente faz por nós e pelos outros é assistir Netflix. É dar uma pausa realmente, é deixar a cabeça esvaziar, é pensar que a gente precisa descansar, que isso faz parte do processo criativo, da gente encontrar soluções. Então, dê uma pausa também no seu dia. E daí eu venho aqui para o nosso fechamento, já com uma frase que o Salim falou lá no começo, ó, quem está com a gente aqui acompanhando desde o iniciozinho desse podcast, ele falou assim, cara, o Salim trabalha na Vale, meu. Daí ele falou assim, já é difícil de implementar. E daí um monte de gente está aí pensando, putz, mas eu tenho que implementar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que colocar diversidade e inclusão, o relatório da Gartner, mandaram um link agora, olha que incrível, tem um monte de coisa legal e eu tenho que fazer isso tudo. E no fim, a gente não tem que fazer nada disso. A gente tem que fazer aquilo que realmente faça sentido, né? Não é pegar um monte de coisas que estão acontecendo em todas as empresas, em todos os lugares e tentar executar e colocar tudo na agenda. Separe algumas, faça bem feito, faça de coração, faça aquilo que realmente tenha sentido para o negócio e para as pessoas que compõem o negócio. Se fizer isso, gente, tá lindo sua agenda para 2022. Depois conta para a gente como que foi essa execução e conta com a gente se tiver dúvidas no meio do caminho. Obrigada, convidados incríveis que estiveram aqui com a gente, Salim, Letícia, Guilherme, Lilian, muito obrigada pelo tempo de vocês.
pelo conhecimento compartilhado e obrigada a você que está aqui com a gente, ouvindo até o finzinho. Valeu e até o próximo.